O filósofo Immanuel Kant formula 3 questões fundamentais para a filosofia: o que posso saber, o que devo fazer e o que estou permitido a esperar. A filosofia teórica tenta responder a primeira dessas perguntas: o que posso saber? A obra principal de sua filosofia teórica, o Kant publicou em 1781 a famosa Crítica da Razão Pura. Sobre essa eu vou falar agora. Eu vou dividir a minha exposição em 2 partes. A primeira eu chamo de a virada copernicana. A segunda será sobre o fim da metafísica. Vamos começar com David Hume, como é o costume de fazer neste caso. Vamos dizer que um raio cai numa árvore e aí a árvore queima. Temos aqui uma causa, que é o raio, e um efeito, que é a árvore queimando. Agora, o Hume observa que quando nós olhamos para o raio, para a árvore, na verdade não é isso que nós observamos. O que nós observamos, na verdade, é primeiro o raio e depois a árvore queimando. Mas nós não observamos a relação causal entre o raio e o fogo. Nós não temos uma percepção deste nexo entre as duas coisas. Este nexo somos nós que estabelecemos em nossa mente. E o Hume chama isso de associação. Essa associação nós efetuamos porque observamos várias vezes tais sequências de um raio, de um fogo, de um raio, de um fogo. Aí estabelecemos em nossa mente um nexo geral entre raio e fogo. Mas tem mais um aspecto disso. O que é aquilo que conecta a árvore queimando e minha percepção da árvore queimando? Outra vez, isso é um processo causal. Neste caso, nós chamamos isso de afeição. O objeto lá fora de mim, ele afeta os meus sentidos. E disso surge a percepção, a minha consciência. Mas se isso é verdade, que nunca temos uma percepção do nexo causal, nós nunca temos uma observação do nexo do objeto fora de nós e de sua representação dentro de nós. Isso também é algo que nunca observamos. E a partir daí, o Immanuel Kant ele desenvolve sua crítica do conhecimento humano, uma crítica bem mais radical ainda do que aquela do David Hume. Para compreender essa crítica, vamos começar com a visão do realismo ingênuo. Realismo ingênuo é essa visão que todos nós temos naturalmente, que os objetos existem fora de nós. Essa ave, por exemplo, ela tem realidade própria fora de minha mente. Nessa realidade própria, ela
ela constitui uma unidade. As folhas, o tronco, a raiz, tudo isso pertence junto. Por quê? Porque forma um único organismo. Um organismo interconectado. As raízes puxam a água para cima, as folhas fazem fotossíntese, alimentam a árvore e assim por diante. Então essa é a unidade que a árvore tem em si enquanto objeto real. Mas o que acontece quando essa árvore afeta nossos sentidos, afeta a nossa visão no caso? Ela causa efeitos em nossa consciência. E estes efeitos são efeitos singulares, isolados, neste caso, de cores. Uma impressão sensorial de marrom, outra impressão sensorial de azul, outra impressão de verde. Mas essas só são impressões, só são efeitos. E a gente já aprendeu com o David Hume que os efeitos não nos informam sobre as conexões que as causas podem ter entre si. Quer dizer, essa intuição de marrom, ela não me diz, veja aí, eu sou uma impressão de marrom, eu pertenço à árvore, e eu pertenço junto com essa impressão de verde claro, porque essa vem das folhas da árvore, e com aquela outra impressão de verde escuro, porque também vem das folhas. Mas eu não pertenço junto com essa impressão de verde claro, que é da grama, e também não com essa impressão de azul que vem do céu. As impressões sensoriais não dizem isso. Quer dizer, aquilo que recebo pela afeição dos meus sentidos é um simples múltiplo da intuição. São dados sensitivos sem conexão alguma entre si. Assim tem que ser pelo modelo da afeição de meus sentidos por objetos fora de mim. Contudo, naturalmente, isso não é o que nós observamos. O que nós temos em nossa consciência são objetos, não são impressões desvinculadas, não é um mero múltiplo da intuição. Na minha consciência, eu tenho a árvore, a representação da árvore como objeto que tem unidade. Mas de onde vem essa unidade? De onde vem essa organização das impressões sensitivas num objeto? Isso não pode vir das próprias impressões sensitivas, porque eles não fazem esse trabalho. Mas é evidente que este trabalho ele é feito, porque eu tenho sim a representação de uma árvore na consciência e não de um múltiplo da intuição. Aí o Kant diz: essa constituição do objeto em minha consciência, ela só pode acontecer através de um ato, de algo que eu faço. Claro, não deliberadamente, não conscientemente, mas que minha faculdade de conhecer faz a partir do material da sensibilidade. E este ato ele precisa ser espontâneo, porque não pode ser causado, não pode ser provocado, coagido pelo objeto externo, porque a gente já viu que causação
não consegue estabelecer nexos entre os diferentes efeitos. Então, o objeto em minha consciência precisa ser constituído por um ato espontâneo meu. E este ato ele tem a forma da síntese, né? Porque ele junta, ele dá unidade ao múltiplo da intuição. Agora vamos ver como isso funciona em detalhe. E para isso vamos usar uma metáfora, a metáfora da máquina fotográfica. Metáforas sempre são boas, né? Porque tornam as coisas mais claras. Pelo outro lado, sempre são problemáticas porque nunca são completamente adequadas. Então a gente vai ver que essa metáfora ela também não é completamente adequada. Mas nós vamos usar ela até o ponto, até onde ela serve uma função esclarecedora para nós. Vamos dizer que temos essa nossa árvore, da qual nós já falamos, e temos aí no outro lado um material fotográfico, um material fotossensível, vamos dizer uma chapa fotográfica, né? Como nos dias antigos, antes da fotografia digital. Agora nós vamos expor essa chapa fotográfica à luz. O que acontece? Ela se torna toda branca, né? Ou se for negativo, toda preta. Mas vamos facilitar coisas aqui. Vamos dizer aqui é um positivo, filme positivo. Por que está se tornando todo branco? Porque essa chapa está recebendo raios de luz de todos os lados, de maneira completamente desorganizada e também por um tempo prolongado. Então essa exposição à luz ela será completa. O que temos que fazer para obter uma foto da árvore? Bem, primeiro a gente precisa colocar nossa chapa fotográfica numa caixa, para evitar que a luz chegue de todos os lados. E também precisamos limitar o tempo da exposição à luz, e isso nós fazemos por um obturador. Então, o obturador ele se abre por um tempo muito curto, alguns milissegundos, e deixa a luz entrar. Então, este aparelho para nós é uma metáfora das formas de espaço e de tempo que, conforme o Kant, são necessárias para a nossa intuição. Mas isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque os raios de luz que saem de um certo ponto da árvore, eles chegam na forma de um leque. E aí, na chapa fotográfica, eles geram uma mancha. E o mesmo acontece com os raios de luz que saem de qualquer ponto na árvore. Então, outra vez, nós não conseguimos uma imagem nítida, clara da árvore. O que precisamos acrescentar ainda? Uma lente. Porque a lente ela faz justamente isso. Ela organiza os raios de luz, organiza de tal forma que esses raios se reúnem na chapa. Isso a lente faz para qualquer raio de luz oriundo de qualquer lugar da árvore. E agora nós temos uma imagem clara, nítida da árvore
em nossa chapa fotográfica. Na máquina fotográfica do Kant tem 4 lentes. E essas lentes se chamam de quantidade, qualidade, relação e modalidade. Essas lentes, essas categorias organizam o múltiplo da intuição de tal forma que resulta uma imagem, uma representação clara, nítida de um objeto em nossa consciência. Agora vamos olhar para a relação entre a máquina fotográfica e aquela foto que produzimos. Essa foto que produzimos, ela é a metáfora da representação em nossa consciência. Nós vimos que a chapa fotográfica, por si mesma, quando ela é exposta à luz, ela não produz uma imagem. Para conseguir uma imagem, nós precisamos da máquina. Quer dizer, a máquina, ela é a condição da possibilidade de obter uma fotografia. E aquilo que diz respeito à condição da possibilidade, o Kant chama de transcendental. Então, aquelas formas que a máquina fotográfica representa, metaforicamente, para nós, são formas transcendentais, forma de espaço e tempo e daquelas quatro categorias. Elas são condição da possibilidade das representações em nossa consciência. Contudo, naturalmente, para conseguir uma fotografia, não basta apenas a máquina e a chapa fotográfica, ainda precisamos daquele contato causal da exposição à luz. E isso, no caso de nossa consciência, é a afeição, a impressão sensitiva. Apenas quando essa ocorre, aí que resulta a imagem, a representação em nossa consciência. Com relação a este contato causal, a afeição de nossos sentidos, podemos dizer que a máquina ela precisa ser dada antes. Precisa, antes de expor a chapa à luz, precisamos colocar ela dentro da máquina. E a fotografia ela vem depois, ela é resultado deste contato. No latim, o que vem antes podemos chamar de a priori e o que vem depois é a posteriori. Então, a máquina ela é a priori com relação à afeição, ao contato causal, e a fotografia ou a representação em nossa consciência ela é a posteriori. O que é a priori nós podemos chamar de a priórico, o que é a posteriori podemos chamar de a posteriorico ou também de empírico. Empírico vem de experiência, da palavra latim, de experiência, e experiência é isso, um conhecimento que surge de uma afeição, de um contato causal de meus sentidos com algo fora deles. O a priórico e o empírico têm certas características com relação à representação à minha consciência. Como o a priórico é condição da possibilidade dessas representações, ele é necessário para
essas representações e é universal no sentido que ele se encontra em todas as representações em minha consciência. A imagem concreta, a fotografia, ela é contingente. Uma vez é uma ave, outra vez é uma flor, outra vez é uma casa, uma pessoa. Depende do objeto. E o empírico, ele é particular. A percepção da ave só me apresenta a ave. A partir daí, eu não sei qual será a próxima representação que eu vou receber. Pode ser. A próxima foto será de uma flor, a próxima será de uma casa, talvez outra vez da ave. Assim que é o caso com a máquina fotográfica, mas também com minha consciência. Cada representação em minha consciência tem validade, para assim dizer, só apenas para si mesmo. É particular. Bem, agora podemos explicar como funciona essa transição do múltiplo da intuição à representação em minha consciência. Funciona através da máquina fotográfica. Aqui já estamos percebendo que essa metáfora tem suas limitações, porque nós precisamos colocar as lentes no outro lado da caixa. Então vamos aqui abandonar essa metáfora. Ela serviu sua função para nós e nós vamos falar agora apenas das formas transcendentais de espaço e tempo, que são as formas da intuição, e de quantidade, qualidade, relação e modalidade, que são as categorias. Vamos lembrar aqui que o material múltiplo da intuição, ele é organizado por um ato espontâneo, que é a síntese. Isso também não fica claro a partir da metáfora da máquina. Então, no caso de nosso conhecimento, não é uma mera máquina, é um ato espontâneo que organiza este material da intuição. Portanto, essas formas, essas categorias, quantidade, qualidade, relação e modalidade, não são, em primeiro lugar, conteúdos de nossa consciência, mas são regras dessa síntese. São maneiras como a síntese efetua a unidade do objeto a partir do múltiplo da intuição. Agora vamos lembrar mais uma vez do David Hume. Ele nos ensinou que não temos um conhecimento do nexo causal entre as nossas afeições e a causa das nossas afeições. Nós só temos em nossa consciência os efeitos. Quer dizer, eu não sei como funcionou isso. Esse processo de afeição que produziu as intuições em minha mente, eu só sei dessas próprias intuições. Contudo, quando temos um efeito, não podemos concluir qual era a sua causa. Nossa árvore, que ora era verde, bonita, agora ficou assim. Por que ela ficou assim? Por causa de um fogo.
fogo queimou a árvore. Agora, essa árvore, ela é muito dissemelhante ao fogo. Essa árvore, ela é preta, ela é fria, ela é imóvel. O fogo, ele é quente, ele move o tempo inteiro, ele é colorido. Então, a árvore queimada não nos mostra como o fogo era. De vez em quando o efeito é semelhante à causa, mas nada garante que isso seja o caso. Portanto, quando nós temos a percepção da árvore, nada nos permite a concluir que o objeto que era a causa de tudo isso é de alguma forma semelhante à nossa representação na consciência. Quer dizer, nem estamos permitidos em dizer que aí foi uma árvore fora de mim que causou isso. Podemos só dizer que foi alguma coisa em si que afetou a minha sensibilidade. E além disso, não podemos dizer nada, não podemos conhecer nada sobre essa coisa em si, porque tudo que nós conhecemos, tudo que aparece em nossa consciência, é algo sintetizado por este ato espontâneo que nós mesmos efetuamos e que usa essas categorias de quantidade, qualidade e assim por diante. Então, estabelece-se aqui uma fronteira radical, uma divisão radical entre a coisa em si e o âmbito do sujeito, o âmbito daquilo que pertence a mim e que depende de mim, de minha faculdade de conhecer. E todas essas formas transcendentais, as formas a prióricas, pertencem a este âmbito do sujeito. Espaço e tempo, as quatro categorias, são algo do sujeito e não da coisa em si. Mas essas formas não pertencem ao objeto? Sim, pertencem ao objeto em certo sentido. A árvore, ela aparece no espaço e no tempo. Sempre, é algo espacial e algo temporal. Fora de espaço e tempo, nem podemos imaginar uma árvore, um objeto empírico. E essa árvore, ela tem quantidade. Aí o Kant subdivide. A árvore, ela tem unidade, ela contém uma pluralidade de impressões sensitivas e de cores, de cheiros, de sons, de impressões de tato. E junto, essas impressões formam uma totalidade. A árvore, ela tem qualidades, ela realiza qualidades, para assim dizer, ela realiza a qualidade de verde, de marrom, de ser vivo, de ser feito de madeira. Então, essa é a realidade da árvore. Ao mesmo tempo, ela nega certas outras qualidades. Ela nega a qualidade de ser azul, de ser feito de aço, de ser invisível. E isso implica também que ela tenha limitações, ou também que ela se destaca. Ela se destaca daquilo que ela não é, da grama, do céu azul. Então, isso limita a percepção da árvore, a árvore em minha consciência. Se tudo fosse apenas verde,
no meu campo de visão, eu não poderia discernir nada. Para poder discernir, precisa haver limitação de um pelo outro. A árvore, ela sempre aparece em relações, a relação de substância e acidente. A substância da árvore é ser um ser vivo. Isso pertence essencialmente para ela. Um acidente dela é ter folhas. Ela pode perder as folhas. Na Alemanha, por exemplo, muitas árvores perdem suas folhas no inverno. Mas aqui, de vez em quando, acontece dependendo da espécie. Causa e efeito. Quando um raio cai na árvore, ela queima. E a razão recíproca. Quando há vento forte, a árvore ela se inclina um pouquinho. Isso na medida da força do vento e da força que a árvore opõe a essa força do vento. Modalidade. A árvore ela se encontra em certas relações, condições de necessidade. Necessariamente ela faz fotossíntese, necessariamente ela consome água, possivelmente ela queima, ela tem a possibilidade de queimar. Atualmente ela não está queimando, a gente está vendo ela sem fogo. Então o objeto em nossa consciência, ele tem sim essas categorias, ele se encontra sim em espaço-tempo. Mas isso só em virtude de nós, quer dizer, do sujeito. Ele tem tudo isso porque ele foi constituído a partir de tudo isso. A partir de sua constituição no sujeito, o objeto em nossa consciência, ele tem todas essas formas. E isso também se aplica a essa forma de causa e efeito. Então essa é a explicação que o Kant dá ao Jung. Por que é que para nós os objetos que observamos se encontram em relações de causa e efeito? Porque a relação de causa e efeito é uma das formas transcendentais sob as quais nós constituímos objetos em nossa consciência. E por isso nós encontramos essa relação nos objetos de nossa experiência, nos objetos empíricos. E por isso a relação de causa e efeito ela tem validade para esses conceitos, esses objetos. Então não é bem verdade o que o Jung diz, que não tem justificação de usar essa relação com respeito aos objetos de nosso conhecimento, de nossa experiência. Tem validade sim, só que tem validade não em virtude da coisa em si, que causou as minhas afeições sensoriais, mas tem validade em virtude deste ato espontâneo da síntese pelo qual o objeto empírico é constituído em minha consciência. E isso se chama virada copernicana. Quer dizer, o Kant usou a virada copernicana do Nicolau Copérnico como metáfora para isso que ele fez no campo da teoria do conhecimento, que é virada copernicana. Bem, quando a gente observa o Sol, ele nasce de manhã cedo, depois sobe,
vai do leste a oeste, desce e se põe. Nada mais natural do que assumir que o Sol está fazendo o movimento em torno da Terra. O que é virada copernicana? Virada copernicana é isso. Este movimento que o Sol faz aparentemente para nós, na verdade, é o movimento que nós fazemos na Terra, junto com a Terra. A Terra, ela gira em torno de si mesmo, e o efeito disso é a aparência do movimento do Sol. Além disso, a Terra gira em torno do Sol, mas isso para nós agora não é importante. Então, isso se aplica também à questão do objeto. A visão tradicional, a visão pré-crítica era que espaço e tempo e categorias são algo da própria realidade, do objeto em si, do objeto real fora de nós. Este objeto, ele é dado dentro de espaço e tempo e ele contém essas categorias. Ele é marcado por essas categorias. Tem quantidade, qualidade, tem relações e modalidade. E quando nós olhamos para o objeto real, nós encontramos ele junto com essas formas. Ele, para assim dizer, ele comunica para nós essas formas implicitamente. E pela reflexão filosófica, nós podemos extrair essas formas da experiência do objeto. E agora, copernicana, virada copernicana, kantiana, é isso. Essas formas, elas não pertencem ao objeto, como ele é dado fora de nós. Essas formas pertencem, em primeiro lugar, ao sujeito. E este sujeito, ele comunica essas formas ao objeto no processo da constituição deste objeto. E, naturalmente, agora nós não estamos mais falando do objeto fora de nós, como uma coisa em si, mas do objeto em nossa consciência. O objeto empírico, assim como ele é dado para nós. Este contém essas formas sim, mas contém elas em virtude de um ato nosso, que é este ato da síntese espontânea. Por este ato, o objeto é constituído através dessas formas a prióricas. E por isso que nós encontramos essas formas no objeto. Então, como no caso do movimento do Sol, que na verdade é o movimento nosso, o que nós observamos no objeto é o movimento nosso, é o ato nosso. O ato da síntese espontânea, pelo qual este objeto é constituído e dado para nós em nossa consciência.